boa tarde. A apresentação que eu vou fazer não é exatamente um balanço sobre o que a fiscalização fez em 2022, tá? Na verdade, é um pouco o que a fiscalização, a mudança que a fiscalização pretende e está conseguindo fazer na forma de você olhar a fiscalização. Então, é um novo olhar para a fiscalização, em face das mudanças, especialmente da mudança prevista agora para fevereiro. Na verdade, ela já vem se arrastando, que é a resolução 198, que deve entrar em vigor a partir de fevereiro desse ano. Então, vamos lá. A resolução que rege hoje a fiscalização é a 22, e ela já tem no seu texto, no artigo 3º, que se deve prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos, através da atuação simplesmente punitiva, E a 198 traz isso ainda mais claro. Então, a natureza das ações da fiscalização, ela continua sendo corretiva e punitiva, mas ela dá muito mais ênfase à preventiva educativa. Como essas ações preventivas ou educativas, elas ocorrem em formato de palestras, treinamentos, panfletos, manuais, seminários, comunicação dirigida, cartilhas, campanhas. E o nosso público-alvo são os arquitetos e urbanistas, as instituições de ensino superior e a sociedade em geral. Dentro dessa sociedade, a gente entende, inclusive, serviço público. E para essas ações, o artigo 19 da resolução, ela legitima a atuação dos conselheiros, além do corpo funcional do CAU-UF, e também traz os convidados para isso. Então, esse aspecto amplia. Dentro da comissão de fiscalização, a gente tem algumas ações preventivas e educativas, como Profissão Arquiteto, que é a nossa principal palestra. A gente já fez essa palestra esse ano em 16 instituições de ensino e mais uma associação de arquitetos, urbanistas e engenheiros, que foi, acho que, de Marília, se eu não me engano, e a de Avaré também, foi especificamente para uma faculdade, mas também foi feito na associação. Nós, com isso, já atingimos 885 estudantes aproximadamente. Essas palestras, algumas aconteceram virtualmente, outras, a maior parte, presencialmente. A outra ação que nós desenvolvemos, que é ligada aos condomínios, que chama Síndico Consciente, ela tem um e-book que já está disponível para download no site, que a gente, esse ano de 2023, vai fazer uma retomada, inclusive com possibilidades de fazer palestras para associações de síndicos, ampliando um pouco mais essa ação e atingindo um número maior de pessoas. O município 100%, que é a nossa ação que se destina às pequenas cidades, que, em geral, não têm arquitetos nos seus quadros. Pequenas só não, porque hoje a gente sabe que 58% dos municípios paulistas não têm arquitetos nos seus quadros, né, dentro do serviço público. E essa ação, ela pretende justamente conscientizar os gestores públicos da necessidade de contratação de profissional, arquiteto urbanista, quando, na verdade, a gente sabe que hoje a maior parte dessa ação de urbanismo não são arquitetos que fazem, né? E isso, em última instância, é um exercício legal da profissão. 58%. E, por último, uma ação que a gente também já desenvolveu e que vai estar disponível para o download em meados para final de janeiro, que é a Olho Vivo, que é um
um manual que orienta os profissionais para o uso das redes sociais. Ele é mais do que aquele que a CalBR fez, aquele é um folder, o nosso é um manual, ele é mais extenso, e ele vai estar disponível para download, e também tem uma versão para palestras e uma versão para postagens. Então, dentro das ações do... O que eu pulei aqui? Ah, desculpa. As ações corretivas e punitivas, que elas estão restritas ao corpo fiscal do CAL. Então, o que já houve de avanço foi renovação, dentro do quesito infraestrutura e sistemas, renovação dos equipamentos utilizados pela fiscalização, melhorou celulares, notebooks que eles tinham, coordenação da construção do novo módulo do SICAL, que é coordenado pela Fernanda, que é a nossa fiscal, gestões e adequações para o uso do IGEL e os respectivos aplicativos de coleta em campo, licença junto ao IGEL para a produção de cartografias georreferenciadas para planejamento e transparência das ações de busca das melhorias nas ferramentas de gestão, e o contrato alerta de licitação, que é um contrato que foi feito para poder fiscalizar licitações. No quesito fluxos e equipe, a gente teve um aprimoramento do manual de fiscalização, também foi melhorado, melhor desenhado os fluxos internos, né, e a sua relação com os outros setores. Tivemos cursos de capacitação, reuniões técnicas semanais, apoio ao concurso de agente de fiscalização e agora os estudos para o próximo concurso, que vai ser de auxiliar de fiscalização. Com o vigor da 198, a gente já vai poder fazer e contratar esses profissionais. E no quesito convênios e parcerias, nós tivemos parcerias para inovação e inteligência artificial, CAL São Paulo, CAL Rio Grande do Sul e CAL PE Paraná. Um acordo de cooperação técnica e troca de dados georreferenciados com prefeituras, que nós estamos com a Prefeitura Piloto e a de Suzano. Construção de parceria com o Corpo de Bombeiros e acompanhamento de um convênio com a JUSCESP para facilitar a obtenção de dados para a fiscalização. Além disso, no plano de ação, vocês podem ver no mapa, é bem difícil de vocês lerem, é até difícil até para eu ler aqui, mas tudo isso que tem alguma cor são municípios que foram visitados pela fiscalização no ano de 2022. Então, assim, nós tivemos um acréscimo bastante grande das ações proativas, nós crescemos em 146% de 2021 para 2020, de 2020 para 2021, acho que está errado isso, 2021 para 2022. E também a gente teve uma ampliação do número de municípios visitados. Hoje nós temos um número de municípios visitados, cerca de 20% dos municípios do estado já foram visitados esse ano pela fiscalização. O que em 645 e 14 fiscais, a gente vê que é um número bastante expressivo. Além disso, a fiscalização não se limita à comissão de fiscalização e ao corpo fiscal. Outras comissões fazem ações diversas e essas ações se refletem e são fiscalização também. Elas ampliam a ação fiscal do CAL. Uma delas é o arquiteto servidor, que é desenvolvido pela Comissão de Exercício Profissional, o arquiteto legal, que orienta os profissionais sobre a emissão de RRT, a CEP Comunica, que orienta e divulga os conteúdos técnicos para atuação profissional, a SED Dicas, que fala sobre o exercício ético profissional, e as oficinas da CEF, que elas também vêm justamente mostrar para os arquitetos recém-formados e para os arquitetos formados no exterior quais são os caminhos para se
está legalmente dentro da profissão. No entanto, isso parece muito para a gente, mas ainda é bem pouco. Nós temos desafios bastante grandes, né? Nas novas frentes de trabalho que a gente quer desenvolver. Um dos desafios está ligado ao urbanismo. Então, é a aproximação do CAL com as prefeituras, as campanhas de visibilidade e valorização profissional, a ampliação de atuação dos arquitetos e urbanistas nos municípios, além dos conselhos municipais urbanos e ambientais, a realização de convênios com outros órgãos e entidades com foco na fiscalização e boas práticas do exercício profissional, a representação do CAL nos conselhos municipais atuantes nas discussões relacionadas à profissão e os concursos de urbanismo com a participação do CAL. Na questão do servidor público, nós temos a arquitetura como carreira do Estado, realização de campanhas de visibilidade e valorização profissional do servidor público. E, no que diz respeito à docência, a aproximação do CAL com as universidades, a realização de campanhas de visibilidade e valorização profissional dos docentes, que é considerada a segunda maior atuação dos arquitetos, a valorização do urbanismo dentro das instituições de ensino, a parceria com as instituições de ensino, como a CEF pode auxiliar, como as suas ações se tornam orientativas na valorização dos docentes junto ao Conselho. Esses desafios são desafios que nós estamos nos propondo a ir atrás e buscar soluções. Claro, não pensem que vai ser tudo possível para o ano que vem, mas a gente tem essa pretensão. Desafios, os conselheiros e a fiscalização. Então, conhecer e divulgar as ações de fiscalização do CAL São Paulo, realizar ações orientativas com base na resolução 198, que é o que a gente já faz, né, que é orientar prefeituras, valorizar o profissional, o servidor, valorizar o arquiteto urbanismo no campo do urbanismo, orientar universidades e docentes, valorizar o profissional arquiteto urbanista docente, valorizar os campos do urbanismo e valorizar os campos do urbanismo com a agenda urbano-ambiental. Terceiro, definir áreas de atuação para o próximo ano. Então, essa é a parte que a gente pretende não só fazer, mas contar com a ajuda e a capacidade de todos vocês de pensarem em soluções para que a gente possa atender a todas essas áreas de atuação. Então, seria principalmente urbanismo e docência, duas áreas em que a atuação nossa ainda é bem pequena. Quais os projetos a gente deveria ampliar para que isso aconteça? Quais são as comissões que participariam e quais as responsabilidades que elas poderiam assumir? Um cronograma de atuação e uma abrangência, né, incluindo os escritórios descentralizados. Então, essa é o desenho que a gente quer da fiscalização. As comissões, as 4 comissões finalísticas que estão aí, a equipe técnica, a comunicação, outros setores internos do CAL São Paulo e as outras comissões, porque também tem ações de outras comissões que não foram faladas aqui e que também são ações, se transformam em ações de fiscalização. Aí, por último, eu pedi, tem um QR Code aqui lindinho para vocês apontarem o seu celular e para vocês darem sugestão justamente nesses temas de urbanismo e de docência. Nós vamos compilar essas sugestões. A gente também vai mandar isso por e-mail para todos os conselheiros, porque muitos não estão presentes, e todos os titulares e suplentes pedindo essa colaboração. A nossa ideia é compilar essas sugestões e poder fazer uma coisa mais integrada possível com as comissões que tiverem alguma ideia que dê liga com a fiscalização. Gente, era só isso. Nós vamos ter um balanço da fiscalização propriamente dita, provavelmente no início do ano, aí sim, com outros números, mas da nossa apresentação era só isso. Obrigada.
Muito bom. Bom, gostaria então de abrir para manifestações. Vitor, Meli e Mônica Viana, por favor. E Maria Alice. Vitor, por favor. Bom, extremamente importante quando você coloca na carreira pública a carreira de Estado, que é uma luta antiga do sindicato, né? E o que pode vir a contribuir com o documento e documentos futuros é que nós tivemos uma reunião com a Associação dos Arquitetos ou melhor, dos Engenheiros e Arquitetos Públicos Federais, junto com a CEAM e o SASP. E foi tirado como um novo documento, porque quando a gente falava em carreira de Estado, para poder chegar em política de Estado, havia muita confusão e as pessoas falavam assim, você está defendendo só o arquiteto público, está defendendo o arquiteto público, e criava mais confusão do que... E nisso já se passaram 10 anos que a lei não sai. A estratégia que nós estamos tomando agora é atividades de Estado, né? Se você pegar a lei, tanto dos engenheiros como a nossa, dos arquitetos, no escopo, nós vemos que os principais itens são atividades de Estado, né? Então, a gente começar a colocar em nossos documentos que arquitetura e urbanismo são atividades de Estado, que isso ajuda, contribui para que a gente possa fazer andar a lei de 2013, 418. Eu sou ruim para decorar a lei, essa aí eu decorei. Porque já são 10 anos o ano que vem, e não é para comemorar. São 10 anos de luta desse projeto que está parado no Congresso Nacional. E um outro item importante, Ângela, foi a lei agora que foi aprovada e que a CATS fez um documento para levar aos parlamentares, que é a lei que combate a arquitetura hostil. E essa lei, ela virou um instrumento do Estatuto da Cidade. E nós vamos precisar fiscalizar. E o que é mais importante que nós temos que levantar? Os gestores públicos, os municipais, eles usam os instrumentos que aumentam a arrecadação municipal, né, que é outorga, onerosa, direito de superfície, seja o que for, mas que sempre ajuda na questão orçamentária. E aqueles instrumentos de democratização do acesso à terra nunca é usado. Então, essa legislação nova, que é recente, que chamou a atenção do Júlio Lancelotti, é uma forma também de a gente poder trabalhar a utilização de todos os instrumentos de forma sequencial, e não como se fosse uma caixa de ferramenta que eu uso aquela ferramenta porque eu preciso dela e depois eu coloco de volta na caixa. Não é assim que funciona o Estatuto da Cidade. Então, eu acho que a fiscalização aumentar um pouco esse escopo, nesse sentido mais amplo, de contribuir tanto com a carreira de Estado para o gestor público não, para o arquiteto e arquiteta pública, e também para a gente poder cobrar, fiscalizar as prefeituras municipais para a utilização correta ou para utilizar o Estatuto da Cidade. Tá bom? É a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, Vitor. Gostaria que você depois pusesse isso naquele... Nós vamos mandar o formularinho lá para sugestão, porque eu sou tão boa quanto você de não lembrar de lei e essas coisas. Eu nunca lembro os números. O problema é que eu não vou lembrar de preencher o formulário. Vai, porque vai para o seu e-mail, por favor. Vai para o seu e-mail. Olha, eu ia pedir para mandar para os... Não manda para os e-mails do CAL, não, que tem um povo que nem abriu nunca na vida aquele e-mail. Manda para o e-mail normal do povo. Mônica Viana. Bom, eu queria parabenizar a Ângela aí pelo trabalho da Comissão de Fiscalização e pela síntese, e colocar a CEPOAT à disposição para a gente trabalhar junto, lembrando que nós tivemos no evento agora uma mesa relacionada a essa questão da fiscalização na área do urbanismo, né? E foi um debate bem interessante, com participação da SED, da CF, da CEPOAT, do IBDU, e fica claro que a gente tem que continuar esse diálogo, né? E trabalhar várias frentes, orientativas, educativas, mas também de fiscalização, de sanções,
E a gente precisa se aproximar também, retomar o nosso diálogo com o Ministério Público, né, porque tem muitas das questões que não são atribuições nossas, mas sim do MP. E trabalhar isso tanto não só na forma de denúncia, como, por exemplo, nós temos a deliberação 035, que trabalha encaminhamento de denúncia na área de planos diretores, né, que não estão cumprindo aí a legislação urbanística, o que é estabelecido no Estatuto da Cidade ou no Estatuto da Metrópole, mas é importante que a gente leve essa discussão também ao CAU-BR, né? Eu já tenho feito isso nos encontros que a gente tem participado das CEPUAs, outros CAUs UFs também têm essa percepção de que a gente precisa mudar a normativa para poder ampliar para as questões do urbanismo. A própria Ângela vem falando isso há muito tempo, e o CAU do Rio de Janeiro coloca a importância da gente trabalhar essas questões, e esse diálogo com o CAU-BR ele é importante, e o papel de São Paulo é central, né, por ser uma região que tem uma grande concentração de arquitetos, né, um grande dinamismo econômico e sendo o maior CAU de todos, né. Então, acho que a gente precisa azeitar essas relações, né, esse diálogo, e eu coloco a CEPUAT à disposição. A gente tirou dessa mesa, a gente vai fazer a relatoria, a partir dessas relatorias a gente vai encaminhar para todos, para conhecimento, e seria importante que a gente mantivesse essa matricialidade para continuar esse debate além do formulário, né? Acho que sim, claro, Ok? sem dúvida. Então, é essa contribuição que eu queria, porque a gente entra naquele seu slide como outras comissões. Então, a gente... Não, mas é por isso que eu digo, pode não estar lá como como comissão finalística, Isso, mas elas têm algumas comissões que elas são muito relacionadas, né? Ainda mais quando a questão é a questão do urbanismo, que é a que a gente vem discutindo já há algum tempo, de como é que a gente vai fazer isso. E essa é uma dúvida que nós mesmos temos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente está justamente unindo forças com todos aqueles que possam nos ajudar a pensar como a gente fiscaliza o urbanismo de forma efetiva. Então, nos colocamos à disposição para continuar esse debate, né? Ele é bem polêmico, mas eu acho que a gente precisa enfrentá-lo. Então, dúvida. É isso. Obrigada, Ângela. Meli? Então, Não, é Meli agora. Meli Malatesta. Lá vou eu bater na minha teclinha de novo. Quem sabe esse projeto aí da área de fiscalização seja uma boa oportunidade para o CAU finalmente, CAU São Paulo, CAU de maneira geral, finalmente se aproximar dos profissionais que trabalham na área de mobilidade urbana. E aí, até para fiscalizar o exercício da profissão em todos os setores, não só governamentais, mas os escritórios, né? O desempenho do profissional arquiteto, como está o registro dele, qual é a faixa salarial, qual é o tipo de atividade que ele está executando, né? Se tem atividade que deveria estar sendo executado por arquitetos e, de repente, há outros profissionais ocupando essa atividade. Inclusive, também nessa parte que são citadas as instâncias de representação social. Você falou de conselho urbanístico, há o conselho também municipal de transporte e trânsito, tá? Que discute os caminhos da cidade para as políticas gerais de mobilidade que envolvem o transporte coletivo, né, e o trânsito. Eu só vou dar um exemplo. No Brasil, aqui todo está pegando fogo a discussão da tarifa zero para o transporte coletivo, que envolve todo um planejamento, um ressignificado do que isso representa. E o CAU está totalmente distante disso, não faz ideia do que seja, e seria importantíssimo o CAU participar, principalmente aqui em São Paulo, há vários municípios que já estão estudando, né? Ontem mesmo houve uma discussão na nossa Câmara Municipal aqui, do município de São Paulo, já tem municípios da região metropolitana que
que estão trabalhando, já estão trabalhando dentro desse sistema, o que isso significa para o desenho da cidade, o que significa toda a legislação federal que existe e que é ignorada, como, por exemplo, uma legislação que ninguém gosta, que é o Código de Trânsito, que ele é um grande definidor de desenho urbano e de espaço público, mas ele é totalmente ignorado. Tá? Então, eu acho que, de repente, a fiscalização seja uma maneira, um meio de começar a aproximar o CAL efetivamente da área de mobilidade urbana, porque a área de mobilidade urbana não é só o planejamento, tá bom? Não é só urbanismo. Tá? Eu entendo, mas também entendo que com os quadros que nós temos e os desafios que estão pela frente, talvez a gente não consiga abarcar, num primeiro momento, todas essas facetas, né? Mas eu acho que, mesmo que a gente não consiga levar a cabo uma fiscalização efetiva, a gente pode começar com uma discussão do que a fiscalização faria e do que ela pode fazer nesse sentido. Bom, fica aí a sugestão, né? Aí depende só da vontade política. Obrigada. Obrigada, Maria Alice, por favor. Hoje eu tô que tô, hein? Pegando o gancho aqui da Meli. Já a última fala, peguei o gancho da Maria Tereza e agora estou engatando no que a Meli está falando, sem saber o que ela ia falar, né? Eu trago aqui uma sugestão, né? Vou mandar para você depois, Ângela. No dia 9/12, o CREA São Paulo faz um acordo de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para fazer fiscalização, cooperação técnica na área de fiscalização de obras e serviços públicos, né? Realizados na administração pública. Exatamente isso, quer dizer, como que o Conselho ele faz uma parceria para exatamente ver as obras que estão com engenheiros, no caso deles, nós arquitetos, e que estão recolhendo RRT, né, no caso RRT, quer dizer, eu acho que seria uma boa saída, talvez, né, fazer esses acordos de cooperação com esses órgãos, né, desse tipo, exatamente para resolver, talvez, essa questão que a Meli está falando, já que nós não temos condições perna para tanto, né, mas as obras públicas, por exemplo, elas estão aí sendo feitas. A Meli deu um depoimento anterior, que você trabalhou em órgão público e não recolhia RT, e depois ela passou a recolher e precisava de acervo técnico, e não tinha acervo para participar de licitação. Quer dizer, todas essas questões que envolvem o arquiteto, né, público, a questão pública, né, a profissão e tal, ela passa pelo CAL, né, tangencia, né, pela gente, e parece que a gente parece estar alheio, né? Então, eu acho que esses discursos eu acho que está bem firme nessa, né, de uns tempos para cá. É uma área que a gente precisa aprofundar. Isso, Ângela. Então, eu acho que em 2023 a gente tem um desafio pela frente. O pontapé inicial já está dado, né, como você explicou aí, mas precisa debruçar mais nesses assuntos e tentar travar esses acordos, essas cooperações com outros órgãos. Achar esses caminhos, né? Achar esses caminhos. Mas dou os parabéns, né, pela ação feita até agora e vamos em frente. Eu acho que a gente está no caminho certo. Obrigada. Também acho. Obrigada a vocês. Eu gostaria só de fazer uma fala em relação ao que foi apresentado pela Ângela, esse olhar realmente, esse novo olhar sobre a fiscalização do CAL São Paulo e compreender que ações são complementares, né? E a gente acaba tendo um espectro muito mais amplo do que aquela atividade rotineira do fiscal, né? E essa apresentação foi muito legal para mapear as ações que vão se somando, né? Gostei demais. Eu acho até que aquele mapa que foi apresentado ali, onde a fiscalização esteve, ela foi mais concentrada, eu acho que nas atividades da fiscalização. Isso, aquele sem dúvida. Esse mapa e ainda dá para ser ainda maior com as demais ações. Se você somar as outras ações, sim. E a partir da 198, o que a gente vai fazer é as ações orientativas e educativas, elas vão entrar no CICAL.
Então, quando você somar tudo que você fez, Uau, as ações então. educativas e orientativas, elas também serão ações efetivas. Elas vão ser cadastradas e vão contar como ações do Mesmo CAL, porque no sentido da Ótimo. fiscalização. Então, mesmo que seja um seminário realizado pela Comissão de Ensino e Formação, e ela vai contar como uma ação, vai poder entrar como uma ação de fiscalização orientativa. Ótimo. E isso vai ampliar muito aquilo que a fiscalização faz. Quem dera um dia a gente só fizesse as orientativas, né? Não precisasse das punitivas. Exatamente. Muito bom. Bom, parabéns à Comissão de Fiscalização. Acho que é importante a gente aguardar, então, depois o próximo balanço, o próximo passo. E a gente vai caminhando passo a passo. Bom, pessoal, considerando que vamos lá, mais uma vez. Estou vendo. Bom, pessoal, considerando que a nossa turma ela já encolheu um pouquinho mais do que estávamos, gostaria então de declarar encerrada a nossa plenária de hoje. A gente retoma então em janeiro, conforme o calendário aprovado ontem. Desejo um bom descanso a vocês, um ótimo Natal com suas famílias, com as pessoas queridas de vocês. E um ótimo ano novo. Um grande ano de 2023 para todos nós, tá bom? Um abraço.